Mateus 4, de 12 a 25. Para a leitura, apenas acompanhe com a sua Bíblia aberta ou no seu celular. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Esta é a continuação do texto que nós estamos estudando do Evangelho de Mateus. A última parte que nós lemos e estudamos foi a parte que falava sobre a tentação de Jesus. E este texto, então, escrito por Mateus, que é aquele Levi que é chamado por Jesus, que aparece lá em Marcos capítulo 2, este Mateus faz um registro com uma motivação muito específica. Mateus quer convencer os seus patrícios judeus de que Jesus, que tinha vindo, tinha sido crucificado, ressuscitou e subiu aos céus, e os judeus não tinham acreditado nele, aquele Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Para isso, então, Mateus, que escreve este evangelho lá na década de 60, portanto, cerca de 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, Mateus escreve detalhando e especialmente citando profecias do Antigo Testamento no corpo do texto, para que os seus patrícios judeus lessem, e ainda que eles não tivessem dado a glória e o crédito que eles deveriam ter dado a Jesus nos dias em que Jesus estava encarnado, mesmo agora, 30 anos depois, a intenção de Mateus era convencer os seus irmãos para que eles acreditassem em Jesus e se arrependessem dos seus pecados, se convertessem a Jesus enquanto era tempo, porque Jesus tinha dito que ele voltaria para buscar o seu povo. E então, Mateus, que foi transformado por Jesus, teve a sua vida mudada por Jesus, queria que os seus irmãos judeus também tivessem. E então ele escreve o Evangelho de Mateus com um foco muito específico. Este Evangelho foi escrito para judeus, para convencer esses judeus que o Jesus que eles rejeitaram, que eles não receberam, realmente era o Filho de Deus. E ainda havia tempo para eles, porque esta mensagem que Jesus trouxe, Jesus encomendou aos apóstolos, aos discípulos, que eles continuassem a pregar. Jesus os comissionou para anunciar este evangelho até que ele voltasse. Então ainda dava tempo de consertar aquele equívoco que eles tinham cometido. E então cada capítulo de Mateus, ele vai sempre trazer uma citação do Antigo Testamento, cada sessão ele vai citar uma profecia.
Nos 3 primeiros capítulos que nós estudamos e parte do capítulo 4, em todos os capítulos nós vimos citações. No capítulo 1, ele cita a genealogia de Jesus, mostrando que Jesus realmente era filho de Maria, e Maria era uma descendente legítima de Davi. Portanto, Jesus era o rei prometido, era o rei anunciado que aquele povo esperava. Ele era da dinastia davídica. Além disso, ele vai mostrar também os magos do Oriente que vêm para adorar Jesus, porque eles tinham um conhecimento que provavelmente foi deixado na região do Oriente por Daniel, quando ele foi prisioneiro na região da Babilônia, e lá ele escreveu essas profecias, e ele ensinou as pessoas daquela região a respeito das promessas do Messias, e estes magos provavelmente tinham esse conhecimento guardado há cerca de 6 séculos, e eles estudavam e aguardavam a vinda de Jesus. E embora os judeus não tinham percebido que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus, aqueles sábios do Oriente não só perceberam através de uma estrela que eles viram, mas eles vieram e adoraram Jesus. Além disso, também Mateus registra que os próprios anjos desceram e conclamaram pastores, homens simples, para adorarem Jesus. E então, eles vão continuar, Mateus continua demonstrando que o livro de Mateus é o cumprimento de tudo aquilo que tinha sido anunciado. Ele, por exemplo, vai mostrar que Jesus nasceu em Belém. E lá no Antigo Testamento é dito que Belém, uma cidade sem muita importância, ela tinha sido escolhida, era a menor entre todas, mas foi lá que Jesus nasceu. E o que torna Belém especial é exatamente o fato do Filho de Deus ter nascido lá. Existem profecias no Antigo Testamento que apontavam para isso. Por exemplo, quando Raquel, uma das esposas de Jacó, Jacó tinha 2 esposas, Raquel e Lia. Raquel era a esposa que ele amava. Ela teve 2 filhos com Jacó, José e Benjamim. Quando Benjamim nasceu, eles estavam de viagem, estavam passando de frente a Belém Efrata. E quando Benjamim nasceu, Raquel morre no parto. Ela recebe o seu filho, e quando ela recebe, ela dá o seguinte nome para o seu filho: o nome deste menino será Benoni, que significa filho da minha dor, porque nasceu enquanto ela estava morrendo. Mas depois, quando Jacó chega, Jacó diz: não, o nome dele não vai ser isso, o nome dele vai ser Benjamim, porque ele é filho da minha mão direita, porque Jacó amava Raquel. Por que isso é importante? Porque isso demonstra exatamente o que Jesus é. Jesus é um homem de dores, ele veio para ser crucificado. E então Maria podia muito bem ter chamado Jesus de filho da minha dor, de Benoni. Mas na realidade o nome que o Senhor escolheu para o seu filho foi Jesus, o Salvador, que tem tudo a ver com Benjamim, o filho da minha mão direita. O Filho de Deus encarnado entre os homens. Belém era importante por causa disso, porque o nascimento de Jesus em Belém cumpria todas aquelas profecias do Antigo Testamento e tinha tudo a ver com a história de Belém. Então, cada um destes capítulos de Mateus, de uma forma muito especial, ele vai usar uma citação do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o cumprimento daquilo. E os judeus amavam o Antigo Testamento, então Mateus quer convencer os judeus de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, fazendo com que eles percebam que há um link absoluto entre o que o Antigo Testamento prometia e entre o que aconteceu na vida de Jesus. E aqui neste capítulo 4 não é diferente. Quando começa o ministério de Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele segue para o deserto para ser tentado. Enquanto ele vai para o deserto, alguns acontecimentos em Jerusalém são acontecimentos terríveis. No aniversário da filha do rei Herodes, ela pede a cabeça de João Batista. E então, para que Herodes pudesse cumprir isso, ele manda prender João Batista. Não só por isso, mas porque João Batista causava um grande alvoroço nas arremediações do Jordão, próximo a Jerusalém. Porque ele pregava arrependimento e as pessoas estavam indo lá ouvir essa pregação, e muitas pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados, sendo batizadas, e a vida das pessoas estava sendo mudada pela pregação de João Batista. E então, o que acontece com a prisão de João Batista é que começa uma grande perseguição contra estes pregadores. João Batista não era o único. Jesus ia começar um ministério de pregação. E então, aqueles seguidores de João Batista, eles vão fugir
daquela região da Judéia, que é a parte sul da Palestina, e eles começam a sair para o norte. Enquanto Jesus estava naqueles 40 dias sendo tentado no deserto, esses fatos aconteceram. E então o texto que nós lemos do versículo 12 mostra Jesus, quando volta do deserto, depois das tentações que ele sofreu, ele fica sabendo que João Batista está preso. E que os seguidores de João Batista fugiram. E não por um medo ou não por uma questão de fuga, mas para que se cumprisse o que está dito lá no profeta Isaías, lá nas profecias registradas por Isaías, o Senhor Jesus deixa aquela região, que é a região da Judéia, e ele se move em direção a Galiléia. Esta profecia está registrada lá em Isaías capítulo 9. E qual é a profecia? É esta que está registrada aí entre os versículos 14, 15 e 16. E essa profecia diz que, para que se cumprir, diz que o Senhor viria para a terra de Zebulon, para a terra de Naphtali, para o caminho do mar, além do Jordão, como uma luz que nasceria para aqueles que estavam em trevas. E então Jesus, seguindo aquilo que tinha sido determinado e especificado por Deus desde o Antigo Testamento, deixa a região da Judéia e volta para Galiléia. Vamos recordar, depois do nascimento de Jesus, Jesus passou cerca de 1 ano com seus pais fugindo de Herodes no Egito, porque Herodes tinha mandado matar os meninos recém-nascidos. Quando passa esse período, Jesus volta e os seus pais vão morar em Nazaré. Nazaré também é na região da Galiléia, na parte norte da Palestina. Jesus, quando atinge 30 anos, ele desce para a região da Judéia, onde ele vai ser batizado por João Batista, onde ele vai para o deserto para ser tentado. Inicia o seu ministério. E logo na sequência ele volta para Galiléia, mas ele não vai mais para Nazaré, que é a cidade onde ele foi criado durante 30 anos. Ele agora vai para a região de Cafarnaum. Se você quiser olhar no seu mapa no fim da Bíblia, você pode dar uma olhada lá. Você vai perceber que essas regiões, a cidade de Cafarnaum, a região chamada de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do Jordão, ou além do Jordão, Galiléia dos gentios, tudo isso é sinônimo de uma mesma região. Que região é essa? É a região costeira da Palestina. É a região da Palestina que está de frente para o mar Mediterrâneo. Esta região era considerada o pior lugar da Palestina para se viver. Por quê? Porque como era uma região costeira, ali acontecia muitas invasões de povos, de outros povos da região da Macedônia, do povo da Europa. Era por ali que muitas tropas romanas chegavam, ou que muitos bandidos ou rebeldes fugiam das tropas romanas, e aquele lugar ali era um lugar onde as cidades eram mais violentas, era um lugar onde havia grande pobreza, aquele lugar era um lugar de muita promiscuidade, porque a religião não prosperava lá. Com exceção de Cafarnaum, que era uma cidade específica, um lugar onde havia muita religiosidade, toda aquela circunvizinhança costeira, quando você olha no mapa, tudo que está do lado entre o Mar da Galileia, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, aquela região do lado de lá, especialmente a que está bem próxima à costa, era chamada inclusive de Vale da Sombra da Morte. Esse era um lugar ruim para se viver. Esse era um lugar onde nenhum de nós ia querer morar, né? Era a faixa de Gaza de hoje em dia. Era viver na Síria hoje em dia. Era um lugar terrível. E por isso recebia esse nome, Vale da Sombra da Morte, lugar de trevas profundas. E a Bíblia diz que neste lugar, um dia haveria de nascer grande luz. Um dia haveria de resplandecer luz para aqueles que viviam nas trevas. E então, o que Mateus está mostrando é, vocês judeus, irmãos meus, vocês não perceberam, mas Jesus veio e ele cumpriu a profecia de Isaías. Ele não ficou morando aqui em Jerusalém, que era um lugar confortável para se viver. Ele não ficou morando aqui em Jericó, ele não ficou morando em Belém, mas ele foi para o pior lugar. Ele foi para a região do Vale da Sombra da Morte. Ele foi morar num lugar onde estavam em trevas, porque quem precisa de luz, senão aqueles que vivem nas mais profundas trevas?
E então vejam só, o que Mateus está mostrando é não somente o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, de Isaías 9, mas o que Mateus está mostrando é exatamente qual o propósito do ministério de Jesus. Jesus veio a este mundo não porque ele precisava vir aqui para fazer uma demonstração do poder de Deus. Ele veio a este mundo porque este mundo é um mundo que está em trevas. E este mundo precisa de luz. E o que Jesus veio foi exatamente trazer luz para nós que vivíamos nas trevas. E então, quando Jesus vai para a Galiléia, ele começa oficialmente então o seu ministério naquela região de Cafarnaum. E a partir então do versículo 17, Mateus começa a mostrar as marcas do ministério de Jesus. E até o versículo 25 são pelo menos 3 marcas principais desse ministério. A primeira delas, o que Jesus mais fez em todo o seu ministério foi pregar. Pregar, especialmente arrependimento. Veja o versículo 17, o que o versículo diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Talvez você não conheça, ou nunca tenha ouvido, ou talvez já tenha ouvido sobre isso, mas nos dias de um grande rei chamado Nabucodonosor, nestes dias, Daniel, que era um profeta do Senhor, vivia na corte de Nabucodonosor, e Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com uma grande estátua, uma estátua muito grande, muito alta, muito forte, e uma estátua bonita, com uma cabeça de ouro, e depois o tórax era um tórax de bronze, os braços de bronze, essa parte do dorso era uma parte de metal, e as pernas de ferro misturado com ferro misturado com barro. E no meio do sonho ele viu que uma pedrinha sem uso de mãos foi arrancada do alto de um monte e ela foi lançada no pé dessa estátua. E quando ela bateu no pé dessa estátua, ela destruiu essa estátua. E essa pedrinha começou a crescer e ela dominou toda a região e ela se tornou tão grande que ela tomou toda a terra. Nabucodonosor não sabia qual era a interpretação desse sonho, ele ficou perturbado com isso. E ele começou a matar os sábios da sua corte, porque quem não dava a interpretação, ele mandava matar. E então, Daniel pediu ao Senhor que lhe desse condição de interpretar este sonho. E ele interpretou este sonho mostrando o seguinte: Rei, o Senhor é um grande imperador, o Senhor fundou o primeiro grande império mundial. A cabeça de ouro representa o seu império. Mas depois do seu império, o seu império vai passar. Vem um outro império, inferior ao seu. Ele estava falando do império Medo-Persa. E depois deste império vem um outro, inferior a este Medo-Persa. Ele estava falando do império grego. E depois deste vem um outro, que é representado por este ferro e barro, que era o império romano. Um império absolutamente fragilizado por estes muitos povos e interesses políticos múltiplos dentro daquele império. E aí, Daniel diz: nesse tempo, esta pedra é o reino de Deus que virá nesses dias. E o reino de Deus virá para destruir estes outros reinos. Ele vai começar pequenininho, mas ele vai crescer, e ele vai expandir, e ele vai dominar toda a terra. Os judeus conheciam essa profecia e sabiam muito bem dela. E então, quando Mateus cita que a pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, ele está dizendo: vocês lembram que um profeta disse que o reino de Deus viria? Pois é, o reino de Deus chegou. Vocês não viram, mas Jesus foi aquela pedra arrancada sem uso de mãos. Aquela pedra que veio e minou de uma vez por todas a estabilidade dos reinos deste mundo. E o reino de Deus é um reino que ultrapassa as fronteiras políticas e geográficas de qualquer império, de qualquer reino. O reino de Deus é um reino invisível, é um reino que está presente no coração de todos aqueles que creem em Cristo. E este reino, desde o dia que Jesus inaugurou, ele não para de crescer. E este reino está expandido sobre toda a terra. E este reino um dia há de se consolidar na volta do Senhor Jesus. Todos os outros reinos serão colocados debaixo dos pés de Cristo. E o Senhor vai dominar sobre tudo, para sempre, por toda a eternidade, numa terra toda nova. E é esta mensagem que Mateus está mostrando para os judeus que Jesus pregou. Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E Jesus podia muito bem dizer: o reino do céu já chegou, porque ele era aquele que deu início a este reino entre os homens. E então, quando Mateus faz isso, mostra para nós que o que existe de mais importante para eu aprender sobre a vida de Jesus
Você talvez está aqui hoje pela primeira vez. O que é mais importante saber sobre Jesus? Em primeiro lugar, o que é mais importante é você saber o que Jesus veio dizer. Jesus veio dizer para mim e para você: se arrependa. Porque todos nós nascemos num mundo em trevas. E Jesus veio nos trazer luz. As trevas estão dentro do nosso coração, porque nós já nascemos com a semente do pecado. Nós já nascemos inclinados para o pecado. E por mais que você lute ao longo dos anos contra o pecado, você vai pecar. E a não ser que você se arrependa desses pecados e entregue sua vida inteiramente para Cristo Jesus, confiando que o sacrifício que Ele realizou lá na cruz foi para nos purificar dos nossos pecados e nos justificar diante de Deus, de outra sorte, se não crermos nisso, nós estaremos perdidos. Porque o próprio Filho de Deus disse que nós tínhamos que fazer isso. E então não adianta você vir a uma igreja se você não ouvir dentro dessa igreja o que é principal a respeito de Cristo. O que é principal a respeito de Cristo não é apenas saber que Ele morreu por você, mas é antes de saber que Ele morreu por você, que Ele disse que nós deveríamos nos arrepender. Tem muita gente que acha que arrependimento é uma coisa para você fazer uma única vez na vida. Ah, pastor, eu já me arrependi dos meus pecados no dia da minha conversão, e eu já estou na igreja há muito tempo, e o que o senhor está falando aí serve para quem não é crente, mas para mim que sou crente, não é assim. Todos nós temos do que nos arrepender, todos. Lembra de Davi? Davi é um homem chamado na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E Davi orava e pedia ao Senhor: Senhor, me perdoa pelos pecados que eu cometi hoje, me perdoa pelos pecados que eu tenho consciência, me perdoa dos pecados que me são ocultos. Nem eu mesmo sei que eu cometi. No Salmo 139 ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Todos nós erramos em muitas coisas. O apóstolo João, na sua epístola, diz: se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso, e o amor de Deus não está nele. Porque Deus diz que nós pecamos. Mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados, este mesmo Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque Cristo foi o pagamento por todos os nossos pecados. Então João vai lá e diz: porque todos nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o pagamento pelos nossos pecados. Então eu tenho que me arrepender. Esta é a mensagem de Jesus. Pastor, qual foi a principal coisa que Jesus disse? Arrependa-se. Foi isso que Jesus disse. E é essa palavra que eu gostaria que você levasse com você nesta noite. Este início do ministério de Jesus traz as marcas principais desse ministério. O ministério do Senhor Jesus é o ministério da luz em meio às trevas. Ele não ficou num lugar iluminado, mas ele veio para o pior lugar da terra para proclamar salvação, conclamando os homens ao arrependimento. Uma segunda marca do ministério de Jesus, que já está presente aí no texto, você pode observar a partir do versículo 18, é que lá no pior lugar do mundo, ele foi escolher os seus apóstolos. Interessante isso. Jesus não foi escolher os apóstolos lá na corte de Jerusalém. Jesus não foi escolher os seus seguidores lá dentro da sinagoga, lugar que teoricamente estavam as pessoas mais religiosas, mais santas da época. Jesus foi escolher os seus seguidores, não entre os mais intelectualizados, nem entre os mais ricos, nem entre os mais famosos, nem entre as famílias mais tradicionais. Jesus foi escolher os seus seguidores entre os pescadores, homens que estavam trabalhando e labutando no mar. Deixa eu dizer uma coisa sobre a cultura dos judeus. Estes homens estavam na idade entre 25 e 30 anos. Um judeu, praticante do judaísmo, homem entre 25 anos e 30 anos, que se tornava pescador, cobrador de impostos, ou qualquer uma dessas outras coisas, eu quero que você lembre em primeiro lugar que essa pessoa era uma pessoa que tinha uma grande chance de se sentir um fracassado. Vou explicar por quê. Porque dentro do judaísmo, a coisa mais nobre que um homem podia ser, não era um engenheiro. A coisa mais nobre que um homem podia ser era um rabino, era um mestre da lei. E como é que funcionava isso? Funcionava assim. Primeiro, na fase da infância até a adolescência, este menino homem era treinado por seus pais e ele tinha que decorar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele comparecia, quando ele estava pronto, diante de um sacerdote, e o sacerdote dizia para ele o seguinte: olha, eu quero que você me cite a história
vamos lá, de Jacó. E ele tinha que começar a falar a história de Jacó do jeito que estava no Antigo Testamento, letra por letra. Se ele passasse nesse teste, então ele ia começar a ser preparado para que um dia um rabi, um mestre, o adotasse como seu pupilo e o preparasse para ser um rabi também. E então esse menino, da fase da adolescência até lá pelos 22, 23 anos, ele tinha que ser escolhido por um mestre. Então eles ficavam ali no templo, aprendiam, estudavam, conversavam com os escribas, eram treinados pelos escribas e ficavam aguardando até que um mestre os chamasse. Quando chegava nos 25 anos, se nenhum mestre tivesse chamado, então era a frustração total. Aí eles tinham que fazer qualquer outra coisa na vida, porque eles não serviam para ser rabi, para serem mestres. Quando Jesus encontra estes filhos de homens tementes a Deus, pescando, estes homens eram homens desacreditados. Eles viviam na pior região da Palestina, que era no Vale da Sombra da Morte. Eles já tinham alcançado a idade adulta e não tinham sido escolhidos por nenhum rabi para serem mestres, para aprenderem. E então eles já tinham perdido a grande oportunidade da vida, só lhes restava uma coisa: serem pescadores como seus pais. Ou se o pai fosse um carpinteiro, ser um carpinteiro, alguma outra dessas profissões, porque a mais digna eles não podiam ser mais. Aí você vai entender por que Jesus, esse é um dos motivos, né? Depois tem um outro que eu quero explicar para você também. Quando Jesus era um rabi muito conhecido naquela região da Galileia. Porque Jesus, quando era adolescente, ele já tinha impressionado os líderes religiosos com a sua sabedoria. E então Jesus se tornou um rabi muito cedo. Ele é chamado de rabi várias vezes, porque ele era um rabi reconhecido. Ele era alguém que conhecia absolutamente o Antigo Testamento, e ele já era mestre antes de começar o seu ministério. E então, quando Jesus chega naquela praia, e aqueles homens provavelmente conheciam Jesus, ou pelo menos a fama dele como rabi, quando Jesus chega naquela praia e os chamam, eles abandonam tudo, porque já tinha passado o tempo deles. Eles não tinham esperança que ninguém os chamasse mais para o ministério. E de repente Jesus vai e os chama. Contra todas as expectativas, Jesus os chama. E eles largam tudo que eles tinham para fazer. Mas há um outro aspecto desse chamado de Jesus que é muito interessante. Nós já falamos de duas coisas. Primeiro, que Jesus foi buscar entre estes homens que viviam nas trevas, desacreditados. Segundo, que estes homens eram homens que não tinham mais esperança, porque a expectativa deles tinha passado. Terceiro, quem o chamou? Quem o chamou não foi um mestre qualquer, não foi um rabi qualquer. Quem o chamou foi o Filho de Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre esta palavra chamamento, que também é traduzida dentro da nossa Bíblia como vocação. A vocação ou chamado é algo que só podia acontecer da parte de Deus. É Deus que tem que chamar alguém para o ministério. E então esta vocação de Deus é algo irresistível. Ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Nenhum homem pode resistir ao chamado de Deus para a salvação. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele chama essa pessoa internamente e ela não pode resistir. Quando Deus quer que alguém trabalhe e viva no ministério, Deus chama e essa pessoa também não pode resistir. É impossível. E você me pergunta, por que, pastor, que é impossível? Eu vou te mostrar e vou te explicar por que é impossível. Quando você abre a sua Bíblia, na primeira página dela, lá em Gênesis capítulo 1, lá está dito que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Senhor disse, haja luz, e houve luz. Não existia absolutamente nada, mas a palavra do Senhor, e quem estava criando lá em Gênesis 1 é Jesus. O evangelista João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem criou todas as coisas? A segunda pessoa da Trindade, Jesus, o verbo, o Logos de Deus. Quando Jesus chamava as coisas, o chamado de Jesus é tão poderoso que até aquilo que não existe vem à existência para atender o chamado. Então veja só, Jesus disse, haja luz. A luz não existia, mas ela passou a existir, porque a palavra de Deus é tão poderosa, a palavra de Jesus é tão poderosa, que ela é capaz de trazer à existência o que não existe. E então Jesus disse, haja porção seca, e veio à existência a porção seca. Então Jesus disse, haja relva que cobra toda a terra, e houve.
Antes disso, Jesus tinha dito: haja separação entre águas e águas, águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Jesus chamou à existência os animais do nada. Os animais não são fruto de um processo evolucionário, nem nós somos frutos de um processo evolucionário. Tudo que existe nesse planeta foi chamado à existência do nada. Deus trouxe à existência com o poder da sua palavra. Agora eu pergunto a você: um Deus que quando chama, coisas que não existem se tornam reais, você imagina que quando este Cristo chama alguém, alguém pode dizer não? Se Ele é capaz de trazer à existência com uma única palavra o que não existe, quem dirá chamar você? Vou dar um exemplo disso. Cada um de nós que estamos aqui nesta noite, estamos aqui porque o Senhor nos chamou aqui. Porque todos nós, sem exceção, tínhamos a oportunidade de ir fazer qualquer outra coisa hoje à noite. Mas sabe por que você veio? Você veio porque Deus te chamou para vir aqui. É por isso que você está aqui. Você de perto, você de longe, você que é crente, você que não é crente, você está aqui porque Deus te chamou. Porque ninguém pode resistir ao chamado de Deus. Quando Deus chama alguém, essa pessoa vem. Seja para adorá-lo, seja para servi-lo integralmente no ministério, como é o caso desses apóstolos. Quando Jesus chama, é impossível resistir. E então vejamos as marcas desse ministério de Jesus. Ele prega a palavra e ensina aos homens que eles se arrependam porque o seu reino está próximo. Porque Ele mesmo trouxe esse reino. As marcas desse ministério: Jesus escolhe homens entre aqueles que são os mais improváveis. E eles obedecem porque não há como resistir à voz do Senhor Jesus. Jesus não escolhe por nobreza, por nome, por sobrenome, por riqueza. Não escolhe por predileção geográfica, onde nasceu, por cor. Jesus chama homens pecadores, homens humildes. Ele escolhe homens entre aqueles que ninguém escolheria para servi-lo, porque é para ficar claro que o poder vem de Deus e não dos homens. O evangelista Lucas, quando ele registra esse chamado, lá no capítulo 5, ele mostra algo que Mateus não mostra aqui. Ele mostra que esses pescadores estavam, especialmente Pedro, tentando pescar. Vejam bem, eles não foram convidados para serem discípulos de nenhum rabi, foram ser pescadores. E adivinham que tipo de pescadores eles eram? E eu posso falar isso sem medo, porque pelo menos 2 vezes isso acontece. Jesus chega lá na praia: e aí, tem peixe aí? Os caras estão lá no mar, e a resposta de Pedro: Senhor, trabalhamos a madrugada inteira, não tem nada de peixe. Aí Jesus diz assim: está jogando para o lado errado, joga a rede para o outro lado. E aí eles jogam, e eles não têm como trazer as redes, porque as redes ficam cheias de peixe. Depois lá na frente, depois que Pedro traz Jesus, Jesus é morto, depois ele ressurge, ele aparece para Pedro numa praia e pergunta de novo, porque Pedro voltou a pescar. Pergunta lá para Pedro: tem peixe? Ele: Senhor, passamos a madrugada pescando e não pegamos nada. Então você pode imaginar que tipo de pescador Pedro era. Nunca foi bom com pescaria. Mas Jesus chamou Pedro para outra coisa e disse: Pedro, me segue que eu vou fazer de você pescador de homens. E de peixe você não está com nada. Mas é interessante que depois que Jesus fez de Pedro pescador de homens, na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 se converteram a Cristo Jesus. Porque quando Jesus nos chama para fazer algo, Ele é quem nos capacita. Jesus não está chamando aqueles que Ele entende serem os melhores. Jesus chama aqueles que sabem que não tem nada, para que eles dependam única e exclusivamente de Cristo. Jesus quer você, mas não é porque Ele acha que você tem muito, ou sabe muito, ou faz muito. Jesus quer você, porque Ele sabe que você precisa dEle, e que sem Ele você nada pode fazer. Então hoje é o dia de ouvir a voz de Jesus, e dizer: Senhor, eu quero sim, eu creio no Senhor, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Foi para isso que Jesus veio. Veio para dizer que nós precisávamos nos arrepender. Veio para dizer para nós que Ele é a nossa força, e que só nele nós podemos realizar as coisas que Deus quer que nós façamos. Por último, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, iniciado aqui no capítulo 4, nós vamos encontrar Jesus ensinando, pregando e fazendo muitos milagres. Você pode observar isso a partir do versículo 23. Jesus percorria aquelas regiões
tanto dentro das sinagogas, as igrejas da época, quanto também no meio das cidades, nos caminhos, e as multidões seguiam Jesus. Por quê? Porque Jesus lidava com os problemas da alma, mas também com os problemas do corpo, da mente das pessoas. Não sei se você já passou por essa experiência, eu acredito que já. Quando você está com um problema de saúde, você procura um médico. Não tem nada mais decepcionante do que você chegar no consultório de um médico e ele nem olha para você. Para você ele é um número. Aí ele pergunta, quais são os seus sintomas? Estou sentindo isso, isso, aquilo. Toma isso daqui. Não, mas doutor, o que eu tenho? Você tem que tomar isso daqui que você está com uma virosezinha aí. Então. É tão decepcionante quando uma pessoa não ouve a gente, não está disposto a tratar. Quando a pessoa procura um médico, eu acredito que a pessoa não quer só um especialista que diga que remédio que ela tem que tomar. Quando a pessoa procura um médico, ela precisa de afago. Ela precisa de alguém que segure no braço, tire a pressão, sinta o pulso, toque no coração, toque nas costas, pergunte o que você está sentindo, e não poucas vezes o paciente diz muito mais do que aquilo que é físico. Doutor, estou sentindo uma tristeza, como se médico tratasse tristeza. Estou sentindo uma tristeza, estou desanimado. Você abre o coração para o médico. Sabe por quê? Porque todos nós desejamos Jesus na nossa vida, você só não sabe disso. Todos nós queremos alguém que trate das nossas mazelas físicas, mas também das nossas mazelas espirituais e emocionais. E quando nós vamos ao médico, talvez o que a gente mais queira não seja o médico, mas o que a gente mais queira seja alguém que trate da gente. E o que Jesus fez no primeiro século, e foi isso que impactou tanto naqueles 3 anos de ministério, e por que aquelas multidões começaram a seguir Jesus? Porque Jesus era alguém que olhava para elas, e Jesus não tratava só da alma, ou só da mente, ou só do coração. Jesus tratava da pessoa de forma inteira. Chegava uma pessoa para ele, olha, levanta do teu leito, toma a tua cama e anda, mas vai e não peques mais. Jesus se deixava tocar por gente que não podia tocar ninguém. Aquela mulher com fluxo de sangue, que nós lemos que tocou em Jesus, ela era proibida de ser tocada e de tocar nas pessoas, porque uma mulher com fluxo de sangue era considerada uma mulher impura. Ela não podia ser tocada por homem algum, e nem por nenhuma mulher, e ela não podia tocar nada. E para chegar perto de Jesus, ela teve que se esgueirar secretamente no meio da multidão, e ela tocou em Jesus. E Jesus disse, alguém me tocou. Aí os discípulos, Senhor, como o Senhor fala que alguém tocou? O Senhor está no meio de uma multidão, está todo mundo apertando o Senhor. E aí Jesus disse, não, ela me tocou de um jeito diferente. Ela me tocou como alguém que quer ser tocado, como alguém que me quer de verdade. E de mim saiu virtude. E aí a mulher se identificou. E Jesus tratou dela. Mas Jesus não curou só do problema de hemorragia. Jesus tratou a imagem dela. Jesus tratou o coração dela, Jesus tratou as emoções, e principalmente Jesus tratou o seu coração. Quando aquela mulher adúltera foi trazida a Jesus para ser apedrejada, Jesus disse para aqueles que queriam apedrejá-la, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E os homens começaram a sair, mas a mulher ficou. Sabe por que a mulher ficou? Porque ela precisava muito mais do que um socorro físico. Ela precisava ouvir outras coisas. E então Jesus falou, cadê os teus acusadores? E ela disse, foram embora. A pergunta próxima devia ser óbvia, né? O que você ficou fazendo aqui? Mas ela sabia que se tinha alguém ali que podia apedrejá-la com justiça, essa pessoa era Jesus, porque ela era errada. Porque ela é realmente uma pecadora. O problema é que quem queria apedrejá-la era tão pecador quanto ela. Mas então Jesus disse para ela, olha, se eles não te acusaram, tampouco eu vou fazer isso, mas vai, não peque. Ou seja, Jesus olhou através do rosto dela e viu o coração dela. E o milagre que aquela mulher precisava era ouvir de Jesus, vai, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais. Quando Jesus libera aquela mulher, ela vai com o coração transformado, ela vai curada. E então o ministério de Jesus foi um ministério tão impactante, porque Jesus recebia as pessoas e tratava das suas mazelas físicas, mas tratava também das suas mazelas espirituais. E eu posso, como pastor, dizer nesta noite, o Cristo a respeito do qual nós pregamos aqui, de quem nós falamos aqui, é o Cristo que não quer apenas lidar com as questões espirituais suas,
mas Jesus quer cuidar de toda a sua vida, suas emoções, Ele quer cuidar dos seus negócios, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer ser o pastor da sua alma, Ele quer cuidar de tudo. E então o convite de Jesus continua sendo esse: arrependam-se, venham a mim. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nós vamos chegar lá, mas no capítulo 11, as palavras de Jesus são as seguintes: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Esse é o ministério de Jesus. Começa aqui, no capítulo 4. E eu quero convidar você que puder nos acompanhar. Daqui até a Páscoa, nós vamos lidar de forma resumida, nós vamos tentar atravessar toda essa história de amor. A maior de todas as histórias de amor é a história do amor do Filho de Deus, que veio a este mundo se entregar para salvar a mim e a você. Se Deus quiser, lá na Páscoa nós vamos concluir com a crucificação e depois com a ressurreição de Cristo Jesus. Mas este Evangelho é o Evangelho de poder, é a história a respeito de Jesus e a mensagem dele, a mensagem daquele que veio para os que estavam em trevas, para nós, e nos trouxe grande luz. A mensagem daquele que nos chama ao arrependimento para que a gente experimente uma nova vida nele. A mensagem daquele que nos chama a servi-lo e ele nos capacita para fazer isso. A mensagem daquele que vem tratar você e cuidar de você, não apenas de uma parte da sua vida, mas ele vem cuidar de todas. Incluindo ou concluindo aquele exemplo do médico que eu citei, eu não peguei isso, peguei muito pouco disso na minha infância, mas era tão bom quando o médico era médico de tudo. Então, se você tinha um problema no estômago, tinha um problema no joelho e tinha um problema de pele, você ia no médico e o médico dava um remédio para o joelho, dava um remédio para o seu problema de estômago e para o seu problema de pele. Você não tinha que ir em 10 médicos. Porque nós gostamos de alguém que nos trate por completo. Infelizmente, hoje a medicina ela ficou tão faccionada que se você tiver com dor em 2 lugares ao mesmo tempo, você vai ter que marcar 2 ou 3 médicos e olhe lá. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele não é alguém que divide cartesianamente a sua vida. Jesus olha para você e te enxerga como um todo. E Jesus é aquele que trata de você como um todo. Por isso que o convite para vir a Cristo é o melhor de todos os convites. Porque o convite a vir a Cristo é aquele convite para vir a alguém que vai realmente cuidar de você como um todo. Ele não vai cuidar apenas de uma parte, vai cuidar de toda. Portanto, nessa noite eu não posso terminar essa mensagem de outra maneira, senão repetindo as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde com o coração disposto a se arrepender. Vinde com o coração disposto a depender de Cristo Jesus. Venha, e venha com tudo que você está sentindo aí. Vem com as suas dores, pode vir com os seus pecados, porque Cristo é o perdão dos pecados, e Ele que nos capacita a andar longe dele. Eu já preguei para muita gente que disse assim: pastor, primeiro eu preciso resolver algumas coisas na minha vida, depois eu vou para Jesus. Não, você não precisa resolver nada antes de vir para Jesus. Vem para Jesus, que Jesus vai te ajudar a resolver. É o contrário. Você nunca vai poder resolver os seus problemas todos, de tal maneira que você se sinta pronto para vir a Jesus. Mas Jesus quer você do jeito que você está. Não existe condicional. Você tem que ir vir. Depois Jesus trabalha a sua vida. E Jesus tem um tempo próprio para trabalhar a vida de cada um de nós. Ao longo da nossa caminhada cristã, Deus vai trabalhando cada um de nós, na medida que Ele entende ser a medida melhor para cada um de nós. Então o meu convite a você: venha a Cristo Jesus. Renda-se a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Porque esta é a mensagem que o Filho de Deus veio trazer para nós. E esta é a mensagem que eu quero que você leve nesta noite daqui. Que Jesus Cristo veio buscar e salvar pessoas como eu e você, fracas, deficientes em muitas coisas, pecadoras, que vivem no vale da sombra da morte e que só podem resistir se dependerem e confiarem inteiramente em Cristo Jesus. Que Deus complete esta palavra no seu coração e que o Espírito de Deus te faça refletir e te faça se render à mensagem de Cristo Jesus, ao Supremo Pastor e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidá-los a ficar em pé. Nós vamos encerrar esse momento de culto. E depois eu quero que vocês esperem mais 5 minutos, que eu tenho alguns avisos para dar, mas a partir agora deste mês de janeiro, nós sempre daremos os avisos após a oração final,
5 minutinhos eu peço da paciência de vocês e depois nós nos despedimos. Nós teremos um cafezinho lá embaixo, um lanchinho, então você não precisa sair correndo, que vai dar tempo aí de você sair e se alimentar ainda aqui conosco, ok? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por este ministério do Teu Filho Jesus entre nós. Obrigado porque a luz veio a este mundo e resplandeceu onde havia grande treva. E nós Te louvamos por isso, ó Deus, porque é exatamente isso que aconteceu na nossa vida. O Teu Filho Jesus veio e jogou luz em nossas trevas e nos tirou, ó Deus, no lamaçal de pecado. Nos trouxe, ó Deus, a vida através do arrependimento produzido pelo Teu Santo Espírito dentro de nós. Obrigado, Deus, porque não fosse a ação interventora do Senhor na nossa vida, nós estaríamos perdidos. Nesta noite, ó Deus, eu peço ao Senhor que a mesma obra que o Senhor já realizou em tantos corações aqui, o Senhor também realize naqueles que porventura tenham ouvido isso pela primeira vez, que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, que chegaram aqui em meio a densas trevas. Mas a minha oração, ó Deus, é que a mensagem de Jesus sobre arrependimento tenha, ó Deus, penetrado pela ação do Teu Espírito profundamente dentro de cada coração aqui. Que, ó Deus, os nossos ouvidos e a nossa mente tenham entendido realmente, ouvido e entendido, que nós não temos, ó Deus, que nos tornar melhores para podermos servir ao Senhor, mas é o Teu Filho Jesus que nos chama como estamos, e Ele vai nos transformar. Portanto, ó Deus, que aqueles que ouviram o chamado do Senhor Jesus aqui nessa noite, que eles obedeçam a Deus, porque é impossível ao homem resistir a esse chamado, e a partir daqui, resistir a ele só trará dores. Então, ó Deus, que todos aqui, ó Pai, se rendam, aqueles que ainda não fizeram isso, a Cristo Jesus, porque o Senhor é melhor do que a vida. E que, ó Deus, nós todos, que carecemos desesperadamente do cuidado do Senhor, que todos nós sejamos tratados de forma completa pelo Senhor. Por isso colocamos nosso coração nas Tuas mãos. Por isso colocamos nossa mente, Senhor, em Tuas mãos. Por isso colocamos nosso corpo em Tuas mãos. Nosso coração, nossas emoções, nossa vida como um todo, nossa família. Porque o Senhor é quem pode realmente nos socorrer. E é o Senhor quem pode transformar todas as áreas da nossa vida. E o Senhor não nos cobra nada. Tudo isso o Senhor faz de graça. E então, ó Deus, todos nós confiemos de todo o coração e possamos orar, ó Deus, diante do Senhor, com fé, dizendo: eu preciso, nós precisamos do Senhor Jesus, transformando a nossa vida. Senhor, eu preciso que o Senhor transforme minha vida essa semana. Eu preciso que o Senhor transforme minha família. Eu preciso que o Senhor transforme meu filho. Eu preciso que o Senhor transforme minha casa, meu trabalho, seja lá o que for, ó Deus, mas que nós tenhamos a disposição de orar com fé, dependendo do Senhor e confiando que o Senhor há de transformar aquilo que precisa ser transformado em nossa vida, de curar, de mover, ó Deus, o nosso coração, para que façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para o nosso bem e para a glória do nome do Senhor. Assim oramos, ó Deus, nesta hora, agradecidos pela Tua palavra que nos mostra a essência do ministério do Teu Filho Jesus, que é de ensinar, que é de capacitar, e que é de curar, como acabamos de ler. Assim, ó Deus, pedimos que isto se cumpra também em nossa vida. Recebamos sempre o ensino, sejamos, ó Deus, capacitados e também curados, tratados pelo Teu Filho Jesus. Que estas bênçãos nos acompanhem ao longo desta semana e que nós tenhamos sempre, ó Deus, a presença do Senhor perceptível em nossa vida por onde quer que nós formos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.